Deus, aleluia. Agora é a senhora, né? Glória a Deus. Glória. Deus seja louvado. Por favor, eu vou. Glória, aleluia, Jesus. Amém. Só os irmãos que eu participou. Amém. Só uma saudação, né? Então eu vou começar a falar aqui. Eu trouxe uma palavrazinha já, né? Mas eu quero pegar o gancho aqui, né? Do que foi falado, vou tentar passar algo mais breve. Né? Eu começo na realidade falando sobre os hinos que foram cantados aqui. Às vezes a gente louva, né? A gente canta um hino desse da harpa. A gente já está tão habituado, já sabe até a letra, mas o interessante é a gente começar a observar, prestar atenção no que está dito ali. E você se alegra. Eu me alegro de uma forma tão grande, tão especial, que chega a me dar uma paz. Glória a Deus. Né? Que é isso que tem que acontecer com a gente quando a gente ouve a palavra do Senhor, quando a gente ouve um louvor. Às vezes a gente está com o coração apertado, que às vezes a gente fala, por que eu estou sentindo isso? Né? Você fica se questionando, por que isso está me doendo aqui, está doendo aqui, procurando o que, né? E um louvor desse, você vê o hino que a irmã Raimundinha cantou, né? A minha alma, né? Mas a gente espera o quê? Em Deus. E Deus, o quê? Ele traz a paz, Ele traz a calma. Então, sempre que a gente ouvir a palavra de Deus, ouvir o louvor, vamos se atentar, porque ela é uma mensagem para a gente. É uma mensagem para a gente. Aí, vendo aqui a palavra da Ilana, né? Sobre o povo que se perde, a gente que vai lá e pisa neles, em vez de estender a mão, né? E puxar, vamos voltar, porque lá com Deus é o que devemos. Por que julgar? Quem que lhe deu o poder de julgar? Quem é que pode julgar? E por que você está falando do irmão que se desviou? Por que você não vai fazer uma visita para o irmão que se desviou? Porque assim, a gente teve uma revista bíblica da escola dominical que falava das sutilezas, né? Das sutilezas do mal. Vamos utilizar esse termo do mal, que hoje a gente tem que ter até cuidado com o que a gente fala, né? E você, se a gente quer de Deus, a gente quer conhecedor da palavra de Deus, a gente sabe que é algo tão sutil, e essa sutileza é tão linda, que se a gente não tiver cuidado, a gente cai. Vou trazer um exemplo aqui. O meu irmão, ele me enviou um pôster, né, no Instagram, de uma pessoa aí, de uma igreja X, que eu não estou me lembrando o nome, esses nomes diferentes, né, que está tendo agora. E aí eu gosto de abrir, porque eu gosto de ver, eu gosto de criticar aqui comigo. Palavra de Deus, a gente que é conhecedor, né? E aí eu fiquei observando aquilo ali, e eu disse, meu Deus, o meu irmão, será se ele não se atentou um detalhe? Gente, é só um detalhe. Se a gente não for estudioso da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, às vezes é uma palavrinha, e a gente cai. É incrível, eu não estou acreditando que o meu irmão está me enviando isso daqui, porque ele está tendo essa mesma visão dessa pessoa, ou se ele está me enviando para eu me atentar também que está havendo esse tipo de coisa, né? Tudo bem, não falei nada. Aí passaram-se 2 dias. Aí no meu Insta veio uma postagem dessa mesma igreja ou pessoa, né? Desse mesmo senhor. E ele falava sobre a grande tribulação, o arrebatamento. Gente, é algo tão sutil que quem não conhece acredita. E ele mostra que está escrito não sei aonde, que não sei aonde, e ele explica assim uma coisa, numa belezura tão perfeita, que quem não conhece cai. E é só um detalhe
chegado, é mais íntimo, já passa um carão, já fala uma coisa, né? Mas até nisso a gente tem que ter sabedoria. Nas palavras que a gente vai utilizar, a gente tem que ter a famosa mansidão. E não ser ignorante, porque a ignorância afasta. Se eu for ignorante, vem aqui com a irmã. Vai se afastar de mim, não vai? Se eu for reclamar de algo que a irmã fez de errado, ou de algo que ela está pensando que está contra mim, se eu for de forma ignorante, ela vai se afastar de mim. Então, nós temos que ser sábios para poder, né, tentar mostrar. Só que como é uma irmã, dá vontade de cabeça de bagre, né? Mas a gente tem que ser sabedoria. E eu fui, Marcos, parece que tudo foi criado pelo irmão Rufino. Meu irmão, você não lembra das pregações do papai? Quantas vezes o papai nos explicou isso pra gente? Justamente, isso é uma subtileza. Por mais que essa frase em tese esteja interessante, até correta, é uma frase esporádica. Aí você, essa é boa, pois eu vou olhar as outras. Aí nas outras é que vem um negócio que vai me derrubar. Então a gente tem que ter sabedoria, né? Aí eu falei, Marcos, a melhor coisa que tem para você saber o que é certo e o que é errado é estudar a palavra de Deus. Aí eu falei, parece que tudo foi criado pelo irmão Rufino. Aí eu disse assim, Marcos, há 30 anos o papai falava coisas que hoje está escancarado, mas na época meu pai era tido como doido. Meu pai era tido como doido, porque o meu pai já estava visando aí meu pai já está na glória, né? E então, eu conversando hoje com meu esposo sobre isso, eu disse, amor, quando meu pai falava dessas coisas para as pessoas, que as pessoas diziam que ele era um louco, eu sentia vergonha do meu pai. Lá 30 anos atrás. Hoje eu vejo o quanto aquilo era verdadeiro, mas meu pai era um comedor de Bíblia. O meu pai era daquela tipo de pessoa que você dizia assim para ele, você só sabe falar de Deus. Eu nunca esqueci meu tio, que passou 20 anos sem ele se comunicar, porque ele morava em outro estado. Aí meu tio veio, aí meu pai pregando. Aí meu tio disse assim, você só sabe falar de Deus? Ele tem coisa melhor para a gente falar? Meu pai dizia, tem coisa melhor para a gente falar? Não, você não perguntou como é que tá meus filhos, como é que tá minha mulher? Não, eu quero que você vá morar no céu. Entendeu? Você se convertendo, você vai converter sua mulher, vai converter seus filhos, e eles vão ficar cada vez, né? Porque eu tenho certeza que se seus filhos estivessem comigo, eu já saberia. Então, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com a sutileza que vem, que ela é linda. E a gente só não cai se a gente estiver, estudando. Não é porque o bonitinho ali está falando de Deus na internet que você tem que ter 1 milhão de seguidores. Não. É através disso daqui que você vai saber se é verdade ou se é mentira. E eu quero deixar um versículo que está escrito em Eclesiastes 9:8, que diz: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Guarda bem o que tu tens para aquele
e tome a tua coroa. Guarda bem. Você vai guardar uma coisa que você não tem? Não. O ímpio lá fora, ele vai guardar o quê? Quem tem o tesouro da salvação é